livro de Levítico, capítulo de número 6. Nós leremos a partir do versículo de número 8. Levítico 6, a partir do versículo de número 8. Se você encontrou, diga amém. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: ordena Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada. Isto é oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, seus calções de linho, e ele colocará sobre a sua carne, e levará as cinzas que o fogo consumiu com oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. Ele se despirá das suas vestes e colocará outras vestes, e levará cinzas para fora do acampamento até o lugar limpo. E o fogo sobre o altar queimará nele e não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar e nunca se apagar. Se você puder e quiser, você diz amém. Tome seu assento, por favor. Por favor. Amados, eu acredito que não seria forçoso, tá? E muito menos desrespeitoso dizer aos santos que, mesmo que a gente tenha aquele bom princípio de termos uma proposta de lermos a Bíblia Sagrada no espaço de um ano, e a gente sistematiza isto, começando em janeiro em Gênesis, com a proposta de terminar em dezembro, concluindo a nossa leitura em Apocalipse. Alguns são até mais ousados e sistematizam isso de uma forma ainda mais apressada, conseguindo ler a Bíblia até mesmo nos 2 semestres, começando em Gênesis, terminando no meio do ano em Apocalipse, repetindo essa mesma leitura. Todos nós que já fizemos essa proposta, até aqueles que ainda não entraram nessa proposta, mas gostam de fazer esse devocional e ler o texto sagrado, às vezes têm dificuldade de entender qual a necessidade de nós lermos o livro de Levítico. E não são poucas as vezes que vejo pessoas, não digo queixando-se, mas argumentando que pulam o livro de Levítico porque é um livro repleto de ordens, repleto de rituais, repleto de sacrifícios que já se esgotaram em sua prática, já não são mais exercidos e por isso não se detém na leitura do livro de Levítico. Bom, isso acaba sendo um erro. Eu não digo um erro grosseiro, mas digo um erro porque de fato Levítico continua plenamente atual e não é forçoso o que estou dizendo para você, porque nós podemos pautar esse argumento no mínimo em 2 textos. Primeiro texto, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 1. O escritor da carta aos Hebreus, falando sobre isso, também diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não a imagem real das coisas. Então o primeiro argumento que solidifica essa ideia que Levítico é um texto atual, está posto sobre o argumento de que esses textos são sombras. E ainda assim, pautado em Paulo, em Colossenses capítulo 2, entre os versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Pastor, por que esses 2 textos? Porque sombra emite uma imagem de uma determinada realidade, ou aponta para aquilo que é perfeito. Nesse sentido, todo o Antigo Testamento tem um peso pedagógico, o que inclui também os sacrifícios, e um desses que nós acabamos de ler essa noite. Pastor, como assim esse pensamento de que os sacrifícios, os rituais, as leis exercem esse caráter pedagógico? Através do exercício dessas práticas, a ideia de Deus era fazer com que a prática exercesse um impacto no praticante. Então os sacrifícios para Deus não está pesando apenas a ovelha, o sangue ou a gordura. Não era esse o interesse divino. O interesse divino é que quando você colocava algo sobre o altar, um cordeiro, um boi, uma ave, ou a de manjares, cereais, farinha ou etc., é que esta prática alterasse, mudasse, transformasse o interior daquele que estava se aproximando do altar. Esse pensamento não é cristão, essa ideia não é só nossa, essa ideia, por incrível que pareça, também é judaica. Um dos grandes pensadores do judaísmo, um homem chamado Rambam, escreveu um livro muito conhecido no meio judaico chamado Guia dos Perplexos. E ele diz: foi por isso que Deus exigiu do povo judeu o abandono imediato.
Não exigiu do povo judeu o abandono imediato de todas as formas de culto que lhe eram familiares, mas permitiu-lhes os sacrifícios para gradualmente guiá-los a um serviço mais elevado. O que Rambam ou Maimônides, que é a mesma pessoa, está afirmando é que os sacrifícios são de fato uma concessão pedagógica, ou seja, ao olhar para esses sacrifícios, a prática deles apontava para um serviço superior, indicava um relacionamento superior que de fato se consuma na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos esses sacrifícios, mesmo não os praticando como são descritos em Levítico, nós o exercemos em certo nível, grau de entendimento, de modo pedagógico. Então, esses sacrifícios refletem também nesse relacionamento que estabelecemos com Deus. Tá, pastor, como é que isso mais ou menos funciona para que a gente tenha uma ideia mais clara? Nós lemos aqui essa noite que nós chamamos de sessão prescritiva sacrificial. O que seria isto? Bom, o tema já fica muito claro. Sessão, porque são 7 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico, só trata de sacrifícios. Prescritiva, tudo que está escrito do capítulo 1 ao capítulo 7, minuciosamente nos ensina como, quando, quem, com quais elementos cada sacrifício deveria ser apresentado, e sacrificial, obviamente, porque é uma série de 7 sacrifícios, ou de 6 sacrifícios, melhor dizendo, sendo 5 deles primeiros, nós chamamos eles, os 3 primeiros de voluntários e os 2 últimos de obrigatório. Pastor, nós não lembramos quais são esses sacrifícios e para que eles serviam. A grosso modo, porque no nosso assunto aqui essa noite, nós vamos falar sobre o fogo no altar, mas só para que você se lembre, porque eu sei que você sabe disto, nós temos essas seguintes ofertas ou sacrifícios: holocausto, manjares ou cereais, pacífica, culpa e pecado. Lembrando a vocês que cada uma dessas 5 ofertas não são apresentadas de modo aleatório. Existe um propósito, um contexto, uma motivação no coração do sacrificante para que cada uma dessas ofertas fosse estabelecida. Como eu disse, a grosso modo, para que serve a oferta de holocausto, por exemplo? Holocausto é uma oferta da consagração pessoal, quando a pessoa queria consagrar a sua vida a Deus, e também referentes a pecados não intencionais, até mesmo por intenção ou por pensamento. A pessoa, desejando separar-se para Deus, aproximava-se do altar, tirava o couro do animal e queimava o animal por completo, e afirmando de novo, sem o couro do animal. É interessante que a palavra holocausto em hebraico vem do termo olá, O-L-A-H. Olá significa algo como subir, ascender, dando a ideia de todo aquele que se propõe a consagrar a sua vida jamais fica engessado ou preso no mesmo nível. Todo aquele que está disposto a fazer da sua vida um sacrifício a Deus sempre se eleva, sempre se aproxima, sempre está mais em contato com o céu. Nós temos o segundo tipo de oferta, que é a oferta de cereais ou manjares. Essa oferta é uma oferta vinculada mais a pessoas paupérrimas, pessoas que não tinham condição financeira de oferecer um boi, uma ovelha, um pombo ou algo do gênero, queimava algum tipo de alimento, entre eles também a farinha. É interessante também, porque assim como eu dei um pequeno adendo no sacrifício de holocausto, também dou aqui um pequeno acréscimo na oferta de cereais. Essa oferta de cereais será chamada de minhá. Minhá em hebraico significa presente, o que é curioso. Deus não chama o boi, nem a ovelha, nem o pombo, nem nada disso de presente, mas a farinha dos pobres ele chama de presente. E por que presente? Porque a pessoa era tão pobre, tão esgotada de recurso financeiro, que ela não tinha um excesso para queimar no altar. Ela não tinha algo caro para queimar no altar e dividia com Deus o seu próprio alimento. E quando Deus via alguém propondo-se a dividir com ele a sua própria existência, Deus dizia: isto é um presente, não é muito caro aos olhos dos outros, mas é precioso a mim, porque a pessoa está disposta a repartir a sua própria existência. Nós temos a oferta pacífica, que é um pouquinho mais complicada, mas a grosso modo, por favor, ela é dividida mais ou menos assim: cumpriu um voto, oferta pacífica; nasceu um filho, oferta pacífica; venceu um deserto, oferta pacífica; triunfou na tempestade, oferta pacífica. Vou dar só mais um adendo, como tendo em cada uma. Esta oferta é extraordinária, porque quando você ofertava a Deus de forma pacífica, por exemplo, venci, tive um livramento de vida, oferta pacífica. Essa pessoa tinha que comer
se não me falha a memória, mais de 30 pães num dia, e ninguém numa fome consegue comer 30 pães sozinho. Essa era a ideia divina. Para que o sacrifício fosse completo, a pessoa, além de ir no altar e ter que comer os pães, ela chamava os amigos para ajudá-la a comer esses pães, na ideia de compartilhar aquilo que havia vivenciado, ou o triunfo que Deus havia dado sobre a vida dela. Então, quando as pessoas viam a quantidade de pães e a pessoa chamando esses crentes para a casa dela, ela era obrigada a testemunhar, porque nascia a curiosidade: se você está celebrando um livramento, qual livramento Deus te deu? Dando base que as obras de Deus feitas na sua vida não são feitas para ficarem no escuro, não são feitas para ficarem escondidas. Nós que recebemos livramentos, bênçãos de Deus, somos obrigados a testemunhar dos grandes feitos que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós temos as últimas duas ofertas, que é de culpa e de pecado, tá? Qual é a diferença das duas? É um pouquinho, bem pequena. Pecado e culpa, as duas ofendem a Deus. A diferença é que a oferta de pecado, ela é destinada para um pecado que se encerra em Deus. Então você pecou e o seu pecado ofendeu a santidade do Senhor. Oferta de pecado. E a de culpa? A de culpa não é assim. A de culpa, antes de você se aproximar do altar, você precisa se reparar com quem você ofendeu. Porque se o do pecado encerra-se em Deus, a de culpa resvala ou afeta a vida de pessoas. E quando você erra, ofendendo a Deus e machucando alguém, você precisa se consertar com esse alguém. E a lei exigia que a pessoa restituísse o quinto do prejuízo sobre a vida daquela pessoa. Provavelmente é o caso de Zaqueu, quando Zaqueu desce depressa da árvore, porque Cristo queria entrar na sua casa. E a multidão que cercava dizia: como você vai entrar na casa de um bandido, de um ladrão, de uma pessoa que erra não somente com Deus, mas afeta a vida do próximo? Então Zaqueu diz: olha, se tenho defraudado alguém, eu restituo 5 vezes mais. Esses 5 vezes mais, provavelmente, para não dizer certeza, tem a ver em aumentar a presença de Cristo em um quíntuplo. Não tem nada a ver disto. O que ele está dizendo é: para não perder a presença de Cristo, por um erro ou por uma ofensa que eu cometi a alguém, eu estou disposto nessa quarta-feira a me restaurar, a pedir perdão, a ir até essa pessoa, mas eu não volto para minha casa sem levar Jesus de volta para dentro dela. Maravilha. Todas essas ofertas, inclusive os teólogos dizem que as últimas duas são obrigatórias. Bom, mesmo sendo obrigatórias, eu discordo porque infere-se voluntariedade. Lembrando a vocês que em Levítico capítulo 1, a partir do versículo 1, 2, 3, etc., Cristo Deus diz assim para Moisés: Moisés, último capítulo de Êxodo, o tabernáculo é feito. Capítulo 1 de Levítico, ele diz: agora que o templo está feito, diga para o povo de Mantiqueira, todos aqueles que coração se moverem para ofertar a Deus, se aproximarem do altar, quiserem servir ao Senhor, o altar está disponível. Eles vêm se eles quiserem, mas existe um padrão para receber o sacrifício deles. Quem quiser se consagrar tem espaço, quem quiser agradecer tem espaço, quem quiser cumprir voto tem espaço, quem quiser pedir perdão tem espaço, quem quiser se redimir tem espaço. Essas 5 ofertas, todas elas partem do interesse do coração do sacrificante. Então o sacrificante, mesmo errando, precisa querer ser perdoado, precisa aproximar-se do altar. O sacrificante precisa agradecer a Deus. O sacrificante, então você está percebendo que esse fogo das 5 primeiras ofertas é movida no coração, no interior dos adolescentes, dos jovens, dos varões, das irmãs de Mantiqueira há mais de 70 anos. Agora, esse sacrifício que lemos é um sacrifício completamente diferente. E por que completamente diferente? Porque se o fogo deve arder continuamente sobre o altar, não faz sentido se a oferta move no seu coração. Nem todos os dias você quer, e nem eu, nos consagrarmos. Nem todo dia você quer agradecer, nem todo dia você está recebendo o livramento. Então o fogo deveria ser aceso, vinculado ao coração do sacrificante. Mas eu disse não. Mesmo que não tenha ninguém querendo se consagrar, mesmo que não haja ninguém querendo agradecer, mesmo que não haja ninguém querendo fazer um voto, eu quero que Mantiqueira entenda que o fogo do altar não pode ser aceso mediante a vontade deles, sendo dia de culto ou não, o fogo deve estar aceso, segunda, 24/48, 7 dias na semana, 12 meses ou todo ano, o fogo não pode apagar. Por isso que esse sacrifício é chamado de Korban Tamid. Tamid em hebraico significa constante, contínuo. Mesmo que você de vez em quando se anime, Deus quer que o sacrifício seja contínuo e constante. Se é pedagógico, se nós estamos aprendendo algo, e se esse algo já é exercido na pessoa de Cristo ou pela igreja,
Qual é o aprendizado que podemos extrair disso? Para nós chegarmos a esse aprendizado, eu gostaria de destacar 2 pontos com os irmãos. Qual o primeiro ponto? O primeiro ponto é que esse sacrifício do capítulo 6, a partir do versículo 8 até o versículo 13, não é oferta pacífica, não é de manjares, não é de pecado nem de culpa, é um holocausto. Se é holocausto, esse holocausto é uma consagração pessoal. Só que ele tem uma diferença do holocausto do capítulo 1, porque no capítulo 1 você arranca o couro. Você arranca o quê, irmão? No capítulo 6 você queima até virar cinza. Então do capítulo 6, Deus não quer que sobre nada do animal. No capítulo 6, Deus não quer só o focinho, não quer só as orelhas, não quer só as patas, não quer só a cauda, não quer só o couro, não quer só as vísceras, não quer só a gordura. Deus quer o animal queimando e torrando por inteiro até virar completamente cinzas. Em um ato de Deus está dizendo: viver para mim, desejar subir da palavra ao lar, desejar ficar próximo do céu, ter um relacionamento de consagração não pode ser opcional. Eu quero que os adolescentes de Mantiqueira entendam que devem ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, tendo a disposição de todos os dias, nem um dia sequer deixar de permitir que o fogo que está queimando no altar torne a vida deles por completo, porque consagração não se faz por etapas, consagração não se faz por pedaços, consagração não se consagra pela metade. Ou você se queima por inteiro, ou a sua consagração não aceita. Não adianta consagrar a boca se os olhos estão na pornografia. Não adianta consagrar as mãos se a boca está imunda de palavrão. Não adianta consagrar a cabeça se os pés estão encharcados na lama. Ou Deus me queima por inteiro, ou eu não vou conseguir me aproximar das coisas de cima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para nós meditarmos ainda está sobre o versículo de número 9. A primeira palavra que aparece, que é a palavra ordena. Então Deus está dizendo para Moisés: Moisés, ordena a Arão. É interessante que ao longo do livro de Levítico, você notará que a palavra ordena aparecerá várias vezes. Quem me escuta, diga amém ainda. Nós chegaremos lá. Só que essa palavra ordena ao longo do livro de Levítico, ela sempre vem acompanhada de um prejuízo, exceto 2 ocasiões. Quais são as ocasiões? Éstola sacerdotal, a roupa do sacerdote, ou questões de santidade. Tirando essas 2 ocasiões, ordena sempre vem com um prejuízo. Então é assim, Helder, se Deus diz em Levítico, exceto essas 2 ocasiões, ordena, pode preparar o bolso que vem algum tipo de prejuízo. Qual é o prejuízo do capítulo 6? Nós temos alguns e as pessoas sempre focam em dinheiro. Só que o dinheiro de fato é um prejuízo, porque eles criaram um banco nacional. Imagine só você, segundo está escrito no livro de Êxodo, em Números, esse sacrifício do capítulo 6 queimava 2 vezes ao dia, tarde e noite, tarde e noite, tarde e noite, e era todos os dias da semana. Então todos os dias, no mínimo, 2 ovelhas queimavam. Era muito tipo de animal, era muito animal, e para os animais não faltarem, o sacrifício não fosse quebrado, 8 gramas de prata todo israelita dava para um banco nacional de Israel, onde ele juntava essa prata e comprava os animais para o abate do sacrifício do capítulo 6. Só que não é esse prejuízo que eu quero falar para vocês. Qual é o prejuízo? O prejuízo de verdade está no capítulo de número 18, entre os versículos 1 ao versículo 3. Olha o que Deus disse e redobre a sua atenção. Os sacerdotes, Moisés, e os levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Eles vão comer o que se não tem parte nem herança com Israel? Vão comer das ofertas queimadas. Oferta queimada e holocausto é a mesma coisa. Esta é a herança de sacerdote. Se sacerdote quer comer, vai comer do que o altar está dando. Se sacerdote quer vestir, vai vestir do que o altar está dando. Se sacerdote quer se nutrir, vai se nutrir do que o altar está dando. Então sacerdote é diferente de Mantiqueira. Mantiqueira acredita que depende de diploma, de faculdade, de real, de dólar e de economia. Mas sacerdote que é sacerdote come do que o altar está oferecendo. Pastor, isso é prejuízo depender do altar? Depende do ponto de vista. Porque no capítulo 6, o sacerdote não tirava nada do animal. Nas outras ofertas, ele tirava, por exemplo, um pedaço do peito, um pedaço da perna, o couro do animal, parte da carne do animal. Então, para o sacerdote se alimentar e ter algum recurso, 5 primeiras ofertas. Cadê o prejuízo? É do capítulo 6. Porque capítulo 6 não é só que ele não tira. Se a do capítulo 6 não vira cinza, ele não pode colocar nenhuma das 5 primeiras.
Então primeiro tem que queimar do altar, para depois o sacerdote tirar o que é dele. Enquanto o altar não leva o que é dele, o sacerdote não tem acesso para levar para casa aquilo que ele deseja. Então uma troca, é uma pedagogia. O que Deus está ensinando? Se você quer ter acesso ao que o altar está te oferecendo, você precisa primeiro estar disposto a deixar o altar levar o que é dele. Se o altar não queimar o que é dele, você não leva nada do que o altar está te oferecendo. Não existe outra forma de você usufruir do altar. Ou você se queima por inteiro para receber o que você precisa, ou você barganha pela metade e não vive nada do que o altar está te oferecendo. É por isso que Paulo, no capítulo 12, versículo 1 a partir, ele diz: ofereça, mantiqueira, o vosso corpo como um sacrifício vivo, não uma parte, não só o braço, não só a perna, não só a boca, mas o corpo inteiro, como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Isto é o culto racional. Essa ideia não é paulina, essa ideia é judaica. E eu gostaria de ver alguém chamando Paulo de judaizante, porque esse pensamento de Paulo é praticado até hoje, porque não tendo o templo, o judeu pratica uma oração chamada de shacharit, e a shacharit pela manhã é a oferta do capítulo 6. O que Paulo está dizendo? Agora em Cristo Jesus não precisamos mais de boi, não precisamos mais de ovelha, não precisamos mais de pombo, mas o seu corpo, você inteiro, por dentro e por fora, é este sacrifício vivo. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus? Ou você vem por inteiro, ou o altar não te oferece nada. Mas se você veio por inteiro, tenha certeza, o altar vai alimentar e nutrir a sua vida. Alguém pode estar ouvindo, não deu glória a Deus, porque está pensando: pastor, que palavra estranha é essa? A mensagem está até bem estruturada, mas é um culto de adolescente. O que tem a ver sacerdote com adolescente? Olha a mentalidade grega: sacerdote é só obreiro. Quem foi que te ensinou isso? Se Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz: vocês são sacerdócio real. Em Cristo Jesus não é só Arão, em Cristo Jesus não é só credencial, em Cristo Jesus não é só pastor Carlos Júnior, nem pastor Romildo e as suas famílias. Em Cristo Jesus, criança, adolescente, juventude, irmãs e irmãos, todos nós somos sacerdotes de Cristo. Ou seja, você não depende apenas do seu intelecto, você não depende apenas de questão financeira, você não depende apenas da sua faculdade. Ou você se queima no altar, ou a sua vida não vai progredir. Mas se você é adolescente, veio com tudo essa noite para deixar Deus queimar, o seu futuro está garantido na mão daquele que não falha. Qual é a prova? Vamos mergulhar agora, Gênesis capítulo de número 22. Eu só continuo se você ainda quiser ouvir. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus aí, por favor. Vamos lá? O que tem em Gênesis capítulo 22? Deus olha para Abraão, adolescente, e diz assim para ele: eu quero o teu sorriso. Como assim, Senhor? É o teu Isaac que eu estou falando, teu único filho, o filho que você ama, para você não me arrumar Ismael. Eu gosto, Abraão, quando em capítulo 2 você abandonou tua casa, tua parentela e a casa do teu pai. Gostei disto, mas não é só isso que eu quero. Eu gostei também no capítulo 15, quando você sacrificou a mim na porta da tenda, quando eu te fiz uma promessa. Gostei, mas não é só isso que eu quero. Também gostei quando você entregou o dízimo a Melquisedeque. Gostei, mas não é só isso que eu quero. Eu quero que você saia da terra, eu quero que você saia da tua parentela, da casa do teu pai, que me ofereça sacrifícios, que me devolva o dízimo em gratidão. Eu quero que você seja fortificado na promessa, dando glória a Deus, mas eu quero que você ama de fato. Eu quero o teu Isaac. Só um adendo, tá, adolescentes? Isaac não é só sorriso. Sorriso é o significado do seu nome, mas para Abraão ele significa muito mais do que sorriso. Lembrando a vocês que em Gênesis capítulo 15, Abraão está na porta da tenda queixando-se, Helder, e Deus diz assim para Abraão: por que você está triste desse jeito? Eu não sou o teu escudo, eu não sou o teu galadão. Abraão responde a Deus: sei que tudo que tu tens me dado é bom, porém quem herdará o que tu tens me dado a não ser o escravo? Sabe o que Abraão está dizendo? Eu sou grato ao Senhor por todas as bênçãos, eu sou rico, estou próspero, tenho um gado, tenho servos, tenho tenda, tenho tudo, mas não tenho meu objetivo de vida. Eu quero um filho, troco tudo isso por um filho. Sabe o que Abraão está dizendo? O que Isaac é para ele? Isaac é o projeto, Isaac é o plano, Isaac é o ímpeto, Isaac é o foco, Isaac é tudo na vida de Abraão. Abaixo de Deus é toda a vida, todo desejo, todo anseio, toda alegria, todo êxtase de Abraão
está em Isaac. Então Deus está dizendo para Abraão: eu quero o teu sorriso, eu quero o teu diploma, eu quero a tua escola, eu quero o teu celular, eu quero o teu TikTok, eu quero o teu Instagram, eu quero o teu Facebook, eu quero o teu sorriso, eu quero a tua alegria, eu quero a tua namorada, eu quero o teu namorado, eu quero a tua casa, eu quero o teu sapato, eu quero a tua roupa, eu quero os teus dentes, eu quero a tua língua, eu quero os teus olhos, eu quero os teus ouvidos. Se você me ama de verdade, deita tudo no altar. Abraão não pensou duas vezes. Ele pega na mão de Isaac e diz: vai doer em mim, mas se fará Deus sorrir, eu entrego tudo no altar para ser queimado no Senhor. Alguém já está entendendo? Está glorificando. Mas isso se torna ainda mais extraordinário. Por que extraordinário? Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai de quem? Ele pega na mão de Isaac, vai com os servos a Moriá. Chegando no Moriá, ele diz para o servo: fique aqui. Por quê? Eu e meu filho iremos e voltaremos. Como é que ele sabe que você vai voltar se Deus está pedindo que Isaac seja torrado no altar? Sabe o que Abraão está dizendo? Deus não quer me proibir de sorrir. Deus não quer que eu pare de sorrir para fazê-lo sorrir. Deus quer um gesto que eu priorizo ele acima de Isaac. Isaac pode ficar vivo aqui fora, mas tem que morrer aqui dentro para que Deus ocupe plenamente o espaço. Alguém já está entendendo? Eu vou chegar lá. Quando ele está subindo, isso melhora, porque Isaac diz: pai, se é sacrifício, tem cutelo, tem lenha, tem altar. Cadê o animal? Qual é a resposta? O Senhor proverá para si um cordeiro. Sabe que Abraão está convicto? Deus sabe, Isaac, que ele quer uma demonstração para Mantiqueira, que nós sacerdotes não são como eles, porque este povo que não serve a Deus, diz que ama a Deus, mas não está disposto a queimar pornografia, a queimar fornicação, a queimar partes da vida. Acham que ama a Deus do jeito que eles querem amar, mas nós que conhecemos o Senhor, nós que fomos chamados por Ele, nós que ouvimos a sua voz, temos que dar um gesto a este mundo que somos diferente deles. O que para eles é pesado, para nós é satisfação e alegria no que tange as coisas de cima. Sabe o que é o mais engraçado ainda? Sociólogos, pensadores, cientistas da religião, quando lê esse texto aqui, pastor Romido, dizem: isto é assustador. Como pode um Deus que diz que ama, diz os cientistas, amarem o seu filho e pedir para que os seus filhos queime os seus filhos no altar? Porque para eles, irmão, roupa, se vestir de forma decente é pesado, parar de falar palavrão é pesado, não fornicar é pesado, honrar pai e mãe é pesado, macho e fêmea é pesado, ter relação sexual depois do casamento é pesado, não ir para balada é pesado, não cheirar cocaína é pesado, não fumar maconha é pesado, porque para eles, meu corpo, minha regra, Deus me fez assim e assim que eu viverei. Mas você, diferente, adolescente, debaixo de chuva, no meio da semana, eu estou recebendo a presença de Deus. Você saiu da sua casa, levante a sua mão mais alto que você puder. Não baixe a sua mão, não baixe a sua mão, e olha aqui para o pastor Carlos Júnior. Você podia estar em casa jogando Free Fire, PS5, batendo papo, tomando açaí, assistindo Netflix, mas você enfiou a Bíblia debaixo do braço e num gesto de princípio está dizendo a Mantiqueira: eu tenho coragem de queimar a minha vida no altar. Eu tenho uma palavra para você: teu sorriso não vai morrer aqui dentro, teu sorriso voltará para a tua casa vivo. Alguém está recebendo isso? Essa mão que você levantou, coloca no ombro desse jovem, desse adolescente. Os irmãos podem fazer isso também, os irmãos podem fazer isso também. Não seja educado, é para ser mal educado. Chacoalha esse crente para perturbar mesmo, é para irritar mesmo, é para incomodar mesmo. E diga para ele: você tem coragem de queimar tudo diante de Deus? Você tem coragem de queimar teus filhos, teu futuro, teu namoro, teu casamento? Então se prepara. Quem se consagra, o altar não fica mudo. Quem se consagra, o altar responderá. Aleluia! Aleluia! Já começa a concluir. Pastor, qual é a resposta do altar para Abraão? O anjo do Senhor apareceu para Abraão. Quando Abraão estendeu o cutelo e disse: chega! O Senhor já viu que você quer ser médico, mas ama mais Ele do que a medicina. O Senhor já viu que você quer ser juiz,
mas ama mais ele do que o magistrado. O Senhor já viu que você quer ser empresário, mas ama mais ele do que o dinheiro. O Senhor já viu que você quer ter sucesso na vida, mas ama mais ele do que o sucesso. O gesto basta. Você deu um gesto, mas Deus não dará um gesto. O que é que Deus dá? O Senhor te diz assim, Abraão: eu juro. Deus não precisa jurar, chama ênfase. Sabe o que Deus está dizendo? No teu gesto, eu estou te dizendo, está assinado em cartório. No teu gesto eu estou te garantindo. Você deitou o sorriso, e eu não te devolvo o teu sorriso. Tua semente será como as estrelas do céu, e benditas serão as famílias da terra sobre a sua. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Levanta as mãos assim, adolescente, para já começar a concluir. Levante as mãos assim para começar a concluir. Esse teu gesto não ficará apagado. Esse teu gesto de renunciar à sua adolescência não ficará apagado, e não é desperdício. Não é desperdício. Me perdoa, pastor Romildo, mas para adolescente eu preciso falar um pouco rasgado, se me permitir. Deixam te chamar de otário, deixa te chamar de trouxa, de pega ninguém, de boca virgem, de santarrão, de se veste mal, de papo furado. Vamos ver quem é o trouxa e o otário. Quando o Isaac voltar para a tua tenda e as promessas de Deus cumprirem-se sobre a tua vida. Tem alguém que acredita num Deus de promessa? Dá um pulo dessa cadeira, só quem tem coragem. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória! Oh, aqui está queimando tudo, aqui está queimando tudo, aqui está queimando tudo, aqui está queimando tudo. Se prepara, Mantiqueira! O Senhor devolverá o teu sorriso, devolverá. Queima tudo, suba. Aleluia! Eu encerro. Olha o que Deus diz, Cleber. Moisés, diga para Arão colocar roupa de linho. Pronto. Colocar qual roupa, irmão? Eu acabei de dizer para vocês que nesse sacrifício ele não tirava nem couro. Ele tinha que ver as coisas torrando, o dinheiro indo embora e ficar assistindo. E Deus disse: manda ele colocar roupa de linho. Quando virar cinza, removerá a cinza, colocar lá do lado do altar. E quando ele for levar para fora do templo, manda ele trocar de roupa. Aí não especifica a roupa. Olha que Deus está nos ensinando, olha a pedagogia. Diga para os adolescentes de Mantiqueira e para a igreja de Mantiqueira que quando eles virem o fogo queimando e entrarem no altar, mesmo que eles não tirem nada do altar, diga para eles não aparecerem aqui comuns. Tem que ter veste especial. Opa! Quando eles saírem, eles podem tirar a roupa. O que Deus está dizendo? Isso aqui nunca é comum. Comum é lá fora. Lá fora é comum. Aqui dentro sempre tem que ser especial. Você tirando alguma coisa ou não, culto é especial. Olha, amados, eu acho a nossa geração, eu digo sem medo, uma das melhores. Nós temos acesso à informação rápida, faculdade, tecnologia, liberdade, bons cantores, bons pregadores. Nós estamos falando nesse princípio. Qual é o princípio? Estamos caindo na profecia paulina que ele diz a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos em que os crentes não vão querer mais ouvir a palavra. A palavra já não é mais especial. E o que será especial? Quem prega o que coça os ouvidos. Para que tão especial se é culto de ensino? Deixa para dar agora só no culto de domingo. Para que roupa especial se não é congresso? Eu só vou me dedicar quando for congresso. Então eles vão medindo o fato de ser especial mediante o que arranca do altar. Se eu não arrancar é comum, se eu arrancar é especial. Se não arrancar é comum, se eu arrancar é especial. João capítulo 6, olharam para aqui e disseram para ele: tem maná hoje para a gente? Cristo disse: hoje não tem maná, já dei maná ontem. Hoje o culto é só eu e vocês.
ou já perdeu a graça culto com Cristo? Já não tem mais graça? Já não é mais legal Jesus na igreja? Tem que ter loucura, pirotecnia, tem que ter alguma coisa para poder te alegrar. Tem que ter revelação de CPF, de RG. Estou falando que Deus não revela. Eu estou dizendo que isso aí é um adendo no Evangelho. O Evangelho é mais do que isso. Se eu sou movido só a isso, Cristo não é Cristo, é o gênio da lâmpada mágica, que eu venho esfregar a mão no altar, ele tem que dar o que eu quero. Se ele não dá o que eu quero, eu vou embora. O povo disse, ou você dá o que a gente quer, ou a gente vai embora. Cristo disse, então vai. Quando os discípulos ficam, ele diz para os discípulos, e vocês estão esperando o quê? Já falei que hoje não tem malote de dinheiro, hoje eu não vou abrir porta para ninguém, hoje eu não vou curar ninguém. Pode ser que no outro culto eu faça, mas hoje eu não estou a fim de fazer. Vocês vão ficar aqui? Olha a resposta dos discípulos, é espetacular. Dure a sua palavra. Sabe o que eles estão dizendo? O senhor está pegando pesado. O senhor tem poder para fazer, mas está dizendo que não faz. Mas a nossa resposta é, eu prefiro ficar aqui apanhando do Senhor, porque ele não responde assim, ó, para onde? Qual é a resposta? Para quem? Sabe o que eles estão dizendo? Eu já saí de lá. É melhor apanhar aqui sem arrancar nada, mas está subindo, opa, do que estar lá fora achando que tem tudo e se afundando na lama. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de... Tem glória a Deus aí para liberar, não tem glória a... Posso contar um testemunho, pastor? Posso? Amados, eu preciso fazer algo que o Senhor me ordenou. Quem aguenta mais 5 minutinhos, diga amém. E o que é que o Senhor te ordenou? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos de quem, irmão? Da luz. O Cleve aqui foi realmente pertinente. Amados, eu sou de 87. Então, hoje ser assembleano é uma uva, é uma delícia. Mas na época que eu era igual a esses adolescentes, a gente apanhava em santidade. Irmão, a gente santa falava assim, meu Deus, será que eu estou em pecado? Era só marreta. Não tinha. E eu acho que os crentes têm que se alegrar mesmo. Tem que se alegrar mesmo em Deus. Eu me espanta alguns pastores criticando a igreja se alegrar, como se a igreja fosse deles. Irmão, aqui a gente tem que jubilar e se regozijar em Deus. É que eu tomei shake de cimento. Eu não tenho moleiro. Eu não tenho. Não é comigo, mas eu também acho que foi a criação. Mas eu sou a favor disso. Isso tem que ter. Inclusive os judeus, quando entram com a Torá no Shabat, eles entram pulando, regozijando. E a gente que é cheio do Espírito Santo, tem a morte de Cristo na cruz pela nossa vida, a gente não se alegra. Você foi cirúrgico, meu amigo. Você foi cirúrgico. Por que eu estou dizendo isso? Escute isso que eu preciso encerrar, eu preciso contar isso, porque foi uma ordem do Senhor. Amados, de todas as viagens que eu já fiz na vida, nesses 20 anos que eu tenho pregado a palavra de Deus, dentro e fora do país, a que mais me impactou foi a África. África, olha que exagero, foi Angola, porque a África é um continente. E eu fiz um propósito de estar sempre na África. E tire da sua cabeça que a África é toda pobre. Como eu disse, é um continente, tem vários países, países bons, países menos favorecidos e por aí vai. O que te impactou lá? Eles são muito fracos de teologia. Eles precisam de ajuda teológica urgente, mas eles levam a vida espiritual num nível absurdo, porque a realidade deles é diferente da nossa no quesito de feitiçaria. Lembrando para vocês que feitiçaria lá é chamada de sobado. Então feiticeiro é chamado de soba, ou também chamado de tradição. Por que tradição? Está tão entranhado na sociedade que não é nem religião, é uma parte vinculada à vida comum mesmo. Se você está duvidando que as pessoas falam assim, bruxo levita, pastor. Não, bruxo voa de província para outra. E é comum você ver bruxo caindo lá. E se você está duvidando, você coloca lá no YouTube. Tala Angola. T-A-L-A. Tala é um feitiço que apodrece a perna da pessoa. Isso passa na televisão e os médicos não sabem como tratar, a não ser que seja muito rápido. A pessoa chega no hospital, ou um feiticeiro mais forte do que o feiticeiro que lançou o feitiço para desfazer, ou a igreja orando. Então, a vida espiritual lá é um negócio muito sério. E eu voltei de lá, Helder, indignado. Por que indignado? Eu vou confessar um pecado para os irmãos aqui. Quem me ouve, diga amém. Amém. Eu sempre fui pentecostal.
Mas no Rio de Janeiro eu pisava no freio, porque eu achava que o Rio estava vivendo um momento de infantilidade que estava me assustando. Os crentes cariocas estavam um absurdo de dizer: o culto foi bom, o culto foi fogo. Que conversa satânica é essa? Que conversa é essa que o culto foi bom, o culto foi ruim? O culto não é para ninguém, o culto é para Deus. Se o culto foi ruim, a culpa é sua. Você é parte integrante do culto. Não é quem prega, quem canta, que faz as coisas acontecerem. Isso aqui não é teatro. Isso começou a me incomodar, Helder, porque as pessoas começavam a subir no altar viciada. E aí quando cantava, não cantava o que Deus queria, cantava para fazer show, ou pregava para fazer show. E eu falava assim: eu não quero viver isso. O Rio de Janeiro está indo para um lugar muito perigoso. Mas eu também não era dono da igreja. Então no Rio de Janeiro eu pregava paradinho, porque as pessoas pensavam que eu era presbiteriana aqui no Rio. Você tem noção? Você tem noção? Outras pessoas infantis. Tá, beleza. Então eu voltei para casa e falei assim: ó, eu quero voltar a viver um momento de mergulho espiritual para a minha vida, não para a vida dos outros, para a minha vida. Reuni minha família, minha mãe, preste atenção, e disse: vamos voltar a resgatar isso. E liguei para os meus amigos que têm liberdade para cobrar, e liguei para os amigos dizendo: nós precisamos voltar rápido para o altar, porque se tem problema nessa geração, essa culpa é nossa, que não estamos passando o bastão certo. Estamos ensinando esses jovens a queimar algumas partes, mas não se queimar por inteiro, porque nós não estamos sendo referência para eles. Vamos voltar para a mata, vamos voltar para o joelho, vamos voltar para o jejum. Os amigos começaram a se mover. Helder, eu estava em casa 2 meses atrás, sentado no sofá de casa, e acabei cochilando, tenho dormido pouco por conta das tarefas entre faculdade, escrevendo livro, etc. E eu acabei vencido pelo cansaço. Resumindo, acordei, era mais ou menos 3 horas da manhã. Em casa temos um negócio lá que é, eu não sei o que é lá americano, irmão. Eu nunca sei falar aquele negócio que tem a bancada que divide lá, cozinha e sala. Como é que chama aquilo lá? É cozinha americana, obrigado. E aí eu me apoiei na bancada. Essa bancada, pastor Romildo, ela leva para o banheiro. Escute isso aqui. Leva para o banheiro. A porta do banheiro, pastor Romildo, estava entreaberta, e nós temos um nicho lá, e o nicho estava aceso. Então a casa toda escura, minha família dormindo, e a luz do nicho do banheiro acesa, e eu vi a silhueta de um homem andando no banheiro. E eu achei que era coisa da minha cabeça. Aqui eu não boto auréola e nem asa para rotar uma coisa que eu não sou. Então eu pensei que estava com a cabeça cheia, que era a sombra da porta, e etc e tal. Eu falei: tô maluco. Deitei-me para dormir. Quando dormi, tive um sonho. No sonho a igreja estava lotada, estava pregando numa igreja, e na porta da igreja, Cleve, tinha um homem com um terno parecido com o meu, mas era liso, mais claro, um pouquinho igual essa é a sua blusa aí, e uma camisa preta. E ele, sem abrir a boca, ele dizia assim para mim: queres ver qual Deus é mais forte? Ele não abria a boca, Cleve. O pescoço dele esticava, ele vinha se rastejando no meio da igreja, Helder, e me desafiava, e eu acordava do sonho. Olha o nível de ceticismo desse pastor que está te falando. E eu sou pastor, estava em oração já. Olha o nível de desligamento. E eu disse: estou sonhando de barriga cheia. Virei meu corpo, voltei a fechar os olhos para tentar dormir. Quando eu fechei os olhos, eu tive uma visão, já não era mais sonho. Eu vi uma mata com árvores muito altas, uma clareira no meio dessa mata. Havia uma fogueira acesa, Helder, e 3 tambores revestidos de palha. E as pessoas tocavam um tambor, e eu ouvia o toque do tambor nitidamente, Cleve. Conforme eu ouvia o toque do tambor, eles começavam a cantar em um dialeto. Saía um homem do meio da mata, sem camisa, sem calça, descalço, só com uma saia de palha envolvida na cintura, e eles vinham dançando em volta da fogueira. E o Senhor me disse, aqui no Nova Iguaçu: escreve essa canção. Eu disse: Deus, como é que eu vou escrever uma canção em dialeto se eu não estou entendendo o que eles estão cantando? E o Senhor disse: eu abro o teu entendimento. E aí começou a aparecer a letra na minha cabeça. Eu escrevi a letra, palavra por palavra, acento por acento, vírgula, vírgula, escrevi a canção. Escute, assim que acabei de escrever a canção, o Senhor me disse: comece a guerrear contra esse homem. E eu comecei a orar de casa, e eu sabia que esse homem me ouvia, porque eu até hoje lembro do timbre da voz desse homem. E ele começou a mudar o toque do tambor. Eu orando daqui, eles cantando de lá, eu orando daqui, eles cantando de lá. Depois de 1 hora de oração, eu vi um redemoinho que vinha do céu, da cor branca, mas muito pequeno redemoinho, mas virava com muita força. Conforme esse redemoinho girava, ele batia no chão. Quando tocava no chão,
virava um tornado. Esse tornado era tão forte que as árvores envergavam, algumas quebravam, os tambores voavam, quem tocava caía e o feiticeiro era jogado para dentro da fogueira e a visão acabava. Eu acordei, abri os olhos, orei mais 40 minutos, pedindo para Deus discernimento dessa visão, porque eu não estava entendendo o que Ele estava querendo me mostrar ou me alertar. E eu vi o mapa do Brasil. E no mapa do Brasil haviam 9 alfinetes. Eu não vi estados, eu vi alfinetes cravados estrategicamente, aqueles que você usa em empresa, em cima do mapa do Brasil. Eu dizia: Deus, por que o Brasil e por que esses alfinetes azuis? E Deus disse assim para mim: porque eu estou despertando, assim como eu tenho te despertado, para voltar a essa vida espiritual mais plena. Eu tenho despertado os meus filhos no Brasil, e eles não estão discernindo esse despertar, achando que essa vontade de orar é coisa da cabeça deles, mas através dessa visão eu vou despertar a minha igreja. Abra a boca e testemunha, escute isso, abra a boca e testemunha. Eu disse: tá bom. No outro dia eu abri uma live, estou sentindo a presença do Senhor, contei o testemunho, as pessoas do direct começaram a cair no serviço, a serem batizados. O Espírito Santo começou a dizer: pastor, eu tenho sentido vontade de orar, tenho falado para minha família, eu sou uma dessas pessoas. Quando eu acabei de contar esse testemunho, vou citar o nome porque o meu amigo pediu para falar, para que dê veracidade. Infelizmente estamos vivendo um momento que tanta gente brinca com revelação e profecia, que quando você conta, as pessoas acham que é brincadeira, faz cara feia, entorta a boca, acha que é piada. Mas para você saber que é verdade, um amigo meu que congrega comigo na Advec da Posse, somos pastores auxiliares lá, pastor Júnior Tertuliano, ele estava na live, ele disse: a minha mãe é feiticeira, e o pai lá, sei lá como é que chama, o líder dela, sei lá o que era, ele estudou na Nigéria, e ele sabe falar dialeto. Vamos pegar essa canção e levar para o líder dela, para ver o que o líder dela fala. Eu disse: óbvio, se foi Deus que mostrou, não pode ter uma palavra errada. Olha por que Deus abriu meu entendimento. Não pode ter acento errado, nem letra errada. Se ele consertar uma letra, não foi Deus que mostrou, foi sonho de barriga cheia. Ele levou a canção. Quando o homem pegou a canção, ele disse: estranho, Júnior, quem teve essa visão? Ele disse: um amigo meu. Ele disse: olha, é estranho porque eu conheço a primeira palavra, o resto da canção eu não conheço, mas eu sei que é uma língua que existe, porque é um idioma antigo que eu não podia falar e nem dominar. Me dá alguns dias que eu vou pegar meus livros e vou consultar. Ele disse que foi nos livros antigos da religião dele, pesquisou, achou. Depois de 3 dias, ele chama o Júnior e disse assim para o Júnior: Júnior, diga lá para o seu amigo que primeiro, isso aqui não foi visão nem sonho, isso aqui foi uma viagem astral. Que para eles é viagem astral, para nós é arrebatamento. O que o bruxo estava confessando? Que o Senhor foi em Nova Iguaçu, me arrancou do corpo, me levou para a África, porque esse feitiço estava acontecendo, pois ele afirma: ninguém domina essa canção, a não ser a alta cúpula da feitiçaria africana, e ninguém pode saber essa canção, a não ser que ouviu essa canção. Então ele foi lá, viu essas coisas, e eu sou proibido de repetir essa canção, porque essa canção é uma invocação de morte e de doença. Se eu repetir essa canção sem autorização, porque eu não estou nesse nível de magia, alguém na minha casa vai morrer ou vai ficar adoecido. Diga para esse rapaz vir aqui na minha casa, que eu preciso fechar o corpo dele, porque ele vai morrer ou vai adoecer por causa dessa visão. E disse: Júnior, diga para esse homem que eu vi o céu rasgando, um redemoinho descendo e destruindo aquilo que ele acha que é. Alguém está recebendo essa palavra aí? Levante as 2 mãos o mais alto que você puder. Eu vou concluir. O mais alto que você puder. Não baixa a mão não, não baixa a mão não. Consagração não é só por causa de dinheiro. Consagração não é por causa de Mercedes. Consagração é diária, 2 vezes ao dia, de tarde e noite, 24/48. Se a gente voltar a orar, esse estado vai começar a saber que quem manda no Rio de Janeiro não é milícia, não é tráfico de droga, não é governo federal. Quem manda nesse estado são os crentes queimados no altar e consagrados. Cadê os crentes que estão dispostos a se queimarem no altar de Deus? Fica de pé comigo, glorifique. Isso é sério. Maravilha. Aleluia. 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 Amados, para nós orarmos, eu não sou nenhum louco. Adolescentes, vai em busca dos seus sonhos. Estude, honre pai e mãe, prospere. Sua prosperidade abençoa a sua casa e abençoa as pessoas.
Mas eu estou orando a Deus que volte àquela época, que o nosso maior sonho não era ser rico, nosso maior sonho era ser vaso. Nosso maior sonho não era número de seguidor, nosso maior sonho é: eu quero ser profeta, eu quero ter visão, aleluia. Eu quero que Deus me use em libertação. Tem demônio assistindo o culto, demoniado não cai mais, isso aqui tem que acabar. Demônio é da porta para fora, aqui é lugar de libertação, de cura e de restauro. Cadê a igreja que acredita, que não quer ser laodiceando por nada? Aleluia. Vamos orar. Se não for incômodo, escolha uma pessoa para você orar junto com ela. Você pode fazer isto, é sério, oração é coisa séria. Nós vamos orar por avivamento. Aleluia. Nós vamos orar porque esse banho de sangue no Rio de Janeiro tem que parar. Nós vamos orar porque Deus está levantando uma geração santa, uma geração eleita, um sacerdócio real. Vamos orar porque quando você voltar para a escola, a tua escola tem que pegar fogo espiritual. Aleluia. Nós vamos virar o colégio de ponta cabeça. Você está entendendo isso? Nós vamos virar a internet de ponta cabeça, os podcasts de ponta cabeça. Oh glória. Ai, 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 ai. Eu estou terrebassuriandarai, terguivassarábia. Eu estou sentindo a glória. Cadê os que estão queimando por inteiro? Quem se queima por inteiro está subindo. Quem se queima por inteiro está se distanciando da terra. Quem se queima por inteiro está se aproximando do céu. Começa a orar e agora. Começa a orar e agora. 1 minuto de oração. Deixa Deus te usar, Cleber. Aleluia. Queima tudo, queima tudo. Entra no manto, entra na marcha. Não tenha vergonha de deixar Deus te usar, não. Meu Deus, Cleber, isso é muito forte. Deixa Deus te usar no manto. Cadê aquela Assembleia de Deus do manto? Assembleia de Deus de vaso, de profeta, de profetisa. Eita, tá queimando tudo. Queima, 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 queima. Chuva forte é você, vento forte é você. E o que me Jeová, 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 Jeová. Dá uma rajada de língua à terra. Vamos voltar à essência do pentecostalismo. Vamos deixar Deus nos usar com força, com autoridade. Mais perto, mais perto, mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua. Deixa Deus usar os adolescentes. Não se meta na vida de vaso, deixa os vasos em paz. Para de se meter na vida de quem ora. Deixa quem ora em paz. Então me tira o medo. Pegou, pegou. Deus está arrebatando o jovem. Deus está arrebatando o jovem. É isso aí. Isso aí, é isso aí. Meu Deus, Cleber, é muito forte, é muito forte. Que quarta-feira de vitória é essa? O frio é só do lado de fora. O frio é só para o lado de fora. Mas a fechada é você. É isso. É tudo sobre você. Eu também vou subir. É isso, Jeová. Eu vou subir o monte. Meu Pai. E muitos desistirão. Vai, adolescente, entrega teu futuro. Entrega teu futuro, os teus sonhos. Queima teu Isaac, queima os teus pés, queima as tuas mãos. Deixa a glória de Deus te sapecar inteiro. E vou ficar lá. Meu Pai, Até tirei meu Jesus, me hein? enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha tristeza. Me mudou
te incendiar. Deixa Deus te incendiar. Jesus, é isso aí. Eu tenho, Senhor, eu te tenho, Senhor. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Só tenho, eu tenho você, Senhor. Eu vaguei, mas não encontrei. Eu tenho, Senhor, eu tenho você, meu Senhor. Deixa o altar te queimar. Deixa o altar levar tudo. O Senhor, Oh, maravilha de Deus. só tu és santo. Vai virar vigília. Só tu és. Você vai voltar para casa incendiado, não adianta. Esse demônio vai ter que bater em retirada do teu bairro, não adianta. Nós estamos nos queimando no altar em processo de subida. Em processo. Nós estamos em processo de subida. Tome teu assento um minuto só. Obrigado, Cleve. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Você é uma bênção. Muito obrigado, Cleve. Muito obrigado. Deixe os vasos. Deixe os vasos. Deixe os vasos. Jesus, eu preciso concluir. Meu Pai, meu Deus, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória. Bora, Mantiqueira, vamos. Tentei me esconder com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que essa cante, é que essa aça pegou fogo e não se consumiu. Que um dia conto agora vale mais que mil. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que um dia
apelo mais alto que você puder. O mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Porque quem se queima no altar, o altar não fica mudo. É uma noite de resposta de Deus para a sua vida. Nós vamos profetizar, nós vamos profetizar. Deus proverá quando azeite e a farinha falta, quando a minha força se esgota. Grita, Mantiqueira! Vamos, vamos! Meu Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar. Sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Socorro, sim. Aonde está a primeira vida? Que quer se lançar em Deus. É uma noite de resgate de Deus para a sua vida. É uma noite de oportunidade de Deus para a sua história. Deixe o Senhor te consumir por inteiro. E Ele transformará a sua vida, a sua história, seu caminho. Não só aqui agora, muito mais na do porvir. Se alguém aqui essa noite afastado, alguém aqui essa noite que ainda não se entregou a Cristo, esta é a mais bela das oportunidades. Se tu deres um sinal com as suas mãos, alguém vai segurar na tua mão, e nós teremos o privilégio de orarmos a Deus pela sua vida. Alguém aqui essa noite que quer voltar para Jesus, que quer aceitá-lo como seu Salvador, um sinal com a sua mão. Nos permita orar por você. Nos permita agradecermos a Deus pela sua vida. Alguém essa noite que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador? Onde está? Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento. Onde está você? Alguém? Se há e não se decidiu, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. E se você recebeu essa palavra da parte do Senhor, aplauda Jesus, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor.